pedra cristalina, sonho de menina, água que brota do chão, terra de fé, tradição. Vales e cachoeiras, som das matas que vem do coração, colorido céu, chão, ladeira, promessa e procissão. Eu sou de uma família de músicos, assim, gerações de pelo menos 3, 4 gerações de músicos, e eu cresci no meio de música, muita gente tocando, cantando em volta de mim, irmãos, tios que sempre estavam tocando, fazendo trabalhos musicais assim bem interessantes. Eu comecei tarde, eu fui pegar no violão a primeira vez com 16 anos, que eu era muito focado em esporte, eu gostava muito, mas aí num momento que eu tive que parar com o esporte, que eu me machuquei, peguei no violão e aí eu nunca mais larguei. Basicamente foi assim que eu comecei, foi por acaso. Eu estava fazendo uma aula, na época ainda era digitação, assim, coisa de computador era novidade. Aí fui fazer uma aula de digitação e aí na comemoração eu levei o violão, sabia umas 10 músicas, aí toquei e cantei. A professora gostou, falou: eu sou produtora de uma casa de eventos lá em Belo Horizonte, numa casa de shows, vou arrumar um show pra vocês. Pra mim e uma prima minha que cantava comigo, que foi com ela que eu comecei mesmo assim a tocar e cantar. E aí no outro dia ela me ligou falando, isso era uma terça, na quarta ela me liga e fala: amanhã tem um show, marquei um show pra vocês. Eu não tinha nem repertório. Foi desse jeito que eu comecei. Assim que o universo conspira como a minha família, né, sempre foi musical, nunca me impediram de fazer nada, mas também nunca teve um incentivo assim, vai lá, porque eu já tinha irmãos que passavam aquela dificuldade, né, de ser músico, da incerteza, principalmente financeira. Então era uma coisa meio assim, não vamos proibir, mas não vamos incentivar não, deixa ele escolher. E aí, como eu escolhi o caminho da música, logo depois desse primeiro momento que eu comecei a tocar, fazer violão-voz, bares, eu fui convidado para tocar numa banda de forró. E eu não era muito assim, eu não tinha muito conhecimento teórico, eu aprendi tudo sozinho. E aí eu comecei a compor músicas para poder suprir aquela, entre aspas, falha minha de não ter tanto repertório. Conspira em favor do seu olhar que manda em ti. Um show que me marcou muito foi no momento que eu assumi a coisa do trabalho autoral. Eu tinha uma banda que chamava Samba de Luiz e a gente foi para Belém do Pará tocar junto com o Vanderly. E Vanderly era um grande amigo, mas era um cara que eu era muito fã. E quando a gente chega em Belém do Pará, fui tocar com outro artista, né, na mesma noite, que eu também era muito fã, que é o Nilson Chaves. E eu imaginava que eu só ia ser uma banda coadjuvante ali, ninguém conhecia meu trabalho e tal, e um trabalho autoral. E foi uma coisa assim espetacular como o público recebeu aquele meu trabalho. Eram minhas músicas, né, que o público estava gostando, estava cantando, e mesmo numa noite onde tinham 2 caras que eram super conhecidos, assim, que todo mundo já esperava. Então foi um momento bem marcante para mim esse show. Tu é o amar, Maria, mulher, menina. Minhas referências, elas são muito assim extensas, porque como eu falei, minha família sendo de música, eu ouvi música desde que eu nasci. Mas eu tenho uma referência, essa minha referência é muito forte de Gilberto Gil e Djavan, pela coisa do violão e voz. E quando eu vou pro forró, Dominguinhos me arrebatou. Eu lembro
da primeira vez que eu parei para ouvir Dominguinhos. Eu não era músico ainda, profissional, já tocava violão, mas ainda não estava nessa fase de, né, como músico profissional. E eu comecei a ouvir uma música do Dominguinhos, se eu não me engano é dele, da Anastácia, que chama Saudade Imprudente. E eu tava no forró pra dançar, pra curtir, assim. Eu comecei a ouvir aquilo, meu mundo parou. Aí a partir dali eu fiz, nossa, eu tenho que pesquisar. Eu pesquisei assim toda a discografia dele. Então são as 3 maiores influências minhas. Eu acho que estão aí em Gil, Djavan e Dominguinhos. Faz florir, vem chorar, sem desventuras quer seu bem, no presente encantar. Pra sorrir assim, faz florir, vem chorar, sem desventuras quer seu bem, no presente encantar. Pra sorrir assim. Pedra cristalina, sonho de menina, água que brota do chão, terra de fé, tradição, vales e cachoeiras, som das matas que vem do coração, colorido céu, chão, ladeira, promessa e procissão. Eu estava fazendo um curso de marketing digital e fazendo organizando a minha carreira, né? Comecei a estudar e um desses cursos que eu estava fazendo, eu fui desafiado a lançar qualquer coisa, assim, a criar uma meta, né, e cumpri-la. E na minha loucura eu falei, vou fazer um disco em 6 meses, vou lançar músicas de 15 em 15 dias, mas eu não tinha nada gravado. Só que nesse momento eu já tinha começado a estudar um pouco de engenharia de áudio para poder começar a gravar as minhas coisas e montado assim muito básico, um home studio muito basicão assim. E eu acabei tendo que gravar. Falei assim, agora eu tenho que gravar. E no começo era um violão e voz que eu ia fazer, mas foram vindo ideias e aí eu também toco vários instrumentos. Eu comecei a gravar, comentei com uns amigos meus daqui de São Paulo que toparam ir comigo gravar juntos, e aí eu falei, vou fazer esse disco, vou começar a convidar a galera. Quando eu vi, foram 21 pessoas, mas o primeiro eu gravei praticamente sozinho, chamei o sanfoneiro que gravou praticamente o disco todo, que é um grande amigo, que é o Rafa Virgulino, e o baixista, que eu também não tinha baixo aqui, aí eu chamei o baixista, que era o Matheus Tagliati, que os dois tocam comigo num projeto que chama Beatles Cordel, que é um projeto que eu faço parte. Aí convidei os dois para gravar e fiz a primeira música. Eles gravaram, o Matheus gravou o baixo, o Rafa gravou a sanfona e o resto eu gravei. Gravei violão, percussão, bateria, tudo eletrônico, né? O que não dava para ser gravado, né? Porque eu não tinha o instrumento aqui, né? O estúdio, né? Eu não tinha um estúdio tratado, então o que não dava para gravar eu fiz digitalmente. E aí assim saiu o primeiro single, que foi uma música que eu compus por volta de 2003, 2004, que chama Quintal da Saudade. Foi assim, uma alegria imensa, porque eu sempre fui muito assim ligado ao trabalho autoral. Mesmo quando eu não estava fazendo os meus trabalhos, eu trabalhava com artistas que investiam na sua carreira autoral. E aí fazer esse trabalho particularmente foi uma alegria para mim, porque eu peguei o forró, né, que foi uma fase da minha vida, uma das primeiras fases da minha vida, talvez a primeira profissional assim mesmo, a carreira que eu comecei a ganhar grana, que eu comecei a
investir na minha carreira como músico profissional, e eu nunca tinha conseguido gravar as coisas de forró. Eu gravei uma música que não era minha, que era de um parceiro e tal. E aí, nesse período da pandemia, a minha esposa, que me ajudou a produzir, né, que produziu, na verdade, esse disco, fez a produção executiva, ela ficou me incentivando, falando: você tem que gravar, são boas músicas, estão paradas aí, guardadas na gaveta, você tem que gravar. E aí eu consegui gravar. Então, assim, foi uma busca, assim, que eu fui lá atrás buscar essa missão que eu não tinha cumprido, né? Tantas vezes, porrada e mais pancadas, da soberba da sua... Em um certo momento da minha vida, eu coloquei na cabeça que eu queria sair do país com a minha música. Pensei assim, eu sentei e falei pra mim mesmo, assim: minha voz e meu violão vão me levar pra esse mundão afora. E quando eu entro na faculdade, começo a trabalhar no teatro. No teatro eu conheci um pessoal de um grupo de jovens que misturavam o tambor mineiro, né, que vem do Congado, com a música popular. E eles tinham um festival na Europa, e eu fui para poder fazer os arranjos, ajudar a montar os arranjos das músicas que eles iam apresentar. E no meio do processo o violonista não pôde ir, por motivos pessoais, e eu fui convidado para ir para esse festival. Foi em Portugal. E a partir daí eu não parei. Aí eu viajava com eles, e aí nesse meio tempo eu ia fazendo os meus contatos e comecei a ir para outros países. Fui para os Estados Unidos, aí onde eu decidi também morar nos Estados Unidos para aprender inglês, para estudar mais música. E foi uma experiência assim muito, muito, muito especial, que eu acho que todo mundo devia ter. Apanhei solitário, um bocado de coragem. Sou um malandro, tem graça, que sorri sambar na cara. Olhe e veja minha cara, é cinzeiro de coisa errada. Cuspo a sua quimba, mané. Pedra cristalina, sonho de menina, água que brota do chão, terra de fé, tradição. Vales e cachoeiras, som das matas que vem do coração, colorido céu, chão, ladeira, promessa e procissão. Fazer um disco na pandemia foi a princípio um desafio, não é fácil, porque a primeira coisa, por conta do tempo. Parece que o tempo ele mudou totalmente na pandemia. A gente parece vou ficar em casa, eu vou ter mais tempo, mas parece que ele começou a correr e a gente não tinha mais tempo para nada, ninguém tinha tempo para nada. E como eu decidi convidar pessoas para gravar o disco, aí complicou, porque estava todo mundo né, tentando fazer os seus movimentos, se virar, porque o mundo da música parou. E aí se adaptar a lives, a trabalhar com tecnologia, muita gente não estava acostumado. E isso o desafio do tempo foi muito grande. Como eu tinha colocado um prazo de menos de 6 meses, eu falei 6 meses, mas foram 5 meses e pouco, não chegou a 6 meses. Então foi muito difícil cumprir os prazos. Mas da mesma forma foi mais fácil, porque eu fazia tudo de dentro de casa, cada um fazia na sua casa. O custo baixou muito, não zerou, mas abaixou muito, né? O custo de gravar um disco é muito alto.
eu consegui abaixar bastante esse custo, mas teve esse desafio, né, de conseguir cumprir, mas com muita perseverança, assim, muita organização eu consegui. Lá no mar, Jangadeiro sorri. Para mim foi muito difícil, porque eu trabalho muito viajando. Tô levando a música para vários lugares. Eu moro em São Paulo, minha família tá em Belo Horizonte. Aqui em São Paulo só estou eu e a minha esposa. E a gente sempre vai a Belo Horizonte ver as nossas famílias. E aí cessou, porque nós resolvemos que iríamos ficar em isolamento. Estamos até hoje. Eu tô há mais de 1 ano sem ver minha família. E aí isso foi muito difícil. E parar com os shows, né? Parar com os shows tá sendo muito difícil. Já fui convidado a fazer alguns shows e eu não fui. Presencial eu não fiz, eu só fiz online. Alguns shows online. Porque as pessoas estão morrendo. Hoje mesmo, enquanto a gente está falando, eu recebi a notícia que um amigo músico faleceu. E aí, eu acho que é irresponsabilidade demais colocar a minha vida e de outras pessoas em risco. Então eu me travei nessa questão, mas não é fácil. Não é fácil. A vontade eu tenho, assim, de sair, de tocar, mas não tem como. E aí isso pra mim foi a parte difícil. Felizmente, financeiramente, eu não me afetei, né? Eu com a minha esposa, a gente consegue ficar bem financeiramente, mas não é a realidade de todo músico, né? Então isso eu acredito que seria mais difícil ainda se financeiramente eu tivesse sido afetado. Foi o vento que soprou, jangada que um dia volta. A música pra mim é como o ar mesmo. Eu respiro música desde que eu comecei a ter uma relação íntima com a música, né, a tocar, né, a compor. Eu não consigo ficar mais sem. Eu tive um momento da minha vida lá atrás, em 2001, 2002, quase no início da minha carreira, que eu quase desisti, assim, no auge, assim, quando eu tive um auge de trabalho, aí tive uma decepção e aí resolvi ficar 1 ano sem tocar. E eu adoeci, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo, muito novo, muito inexperiente da vida. Mas o dia que eu voltei, que eu subi num palco, toquei e cantei, eu entendi. Falei, não dá pra ficar sem música não. E nunca mais larguei. Saudades do meu amor. Eu já tô com o material engatilhado, são vídeos ao vivo referentes ao Musicarama, né? Eu gravei uma música minha e 2 releituras, uma de Luiz Gonzaga e uma do Lenine, que estão vindo aí, então esse é um spoiler bem grande, que eu lanço ainda em fevereiro. Para março ou maio eu devo lançar um EP com 3 ou 4 músicas que eu já estou produzindo aqui, que foram feitas na pandemia, né? Desse contexto pandêmico, sobre essas afetações que a gente teve, que o mundo teve com a pandemia, né? E algumas reflexões minhas sobre isso. Sobre a minha carreira, eu ainda tenho muita coisa composta, inédita, que eu quero colocar no mundo. E aí agora é um novo desafio de lidar com a tecnologia, com o mundo virtual, porque mesmo com vacina, mesmo voltando aos shows, o mundo virtual é uma realidade, não tem como fugir. E aí é readaptar todo o trabalho, né, para o mundo virtual, porque não é a mesma coisa. Então, eu estou nesse processo, estudando muito, pesquisando muito, para trazer conteúdos para o mundo virtual, né? Levar minha música para o mundo virtual de uma forma interessante. Jangadeiro que vê. Nesse momento de pandemia, com o isolamento social, com o distanciamento, que
eu comecei a enxergar a importância do que a gente faz, do que a gente deixa para o mundo. Eu, como músico, eu tenho a oportunidade de registrar os meus pensamentos, os meus sentimentos e deixar para o mundo. Eu vou embora e minha música vai ficar aí. Já o que está gravado, o que está registrado, vai ficar para o mundo, vai fazer bem de alguma forma para as pessoas, como tem feito, como eu recebi. E esses feedbacks que eu tenho recebido é o que eu acho que eu tenho que passar para frente, que é isso, né? A gente aproveitar cada momento do lado das pessoas que a gente gosta, do lado das pessoas que a gente viu uma vez só na vida, passa pela rua. Se a gente puder deixar algo de bom, que a gente deixe, porque é o que a gente tem de herança. Subi ladeira nas carreiras, te amei desfiladeiro abaixo, calacreio, louco na lama, areia movediça da carícia humana. O chão brilhava, a casa ria, clareava o dia e eu os teus braços. E viajei, bater na Espanha, com o cheiro que você tem. Embriaguei, destruí Casablanca e me revoltei contra Nicaragua.